Refletindo na maturidade, segundo Timóteo, capítulo 4. Queridos, vamos meditar na carta de Paulo a Timóteo. Sabemos que a chamada terceira idade ou maturidade é um dos fenômenos mais presentes no século XXI, por força da melhoria de qualidade de vida da população e redução da mortalidade infantil, inclusive no Brasil. Esta é uma carta de um idoso para um jovem. A princípio, há um tom de desânimo entre os versos 9 e 18, mas o objetivo de Paulo era instruir a Timóteo, tratando como uma espécie de continuador da sua obra, a qual ele havia dedicado aproximadamente 30 anos da vida. Portanto, o capítulo 4 é um texto de alto conteúdo humano, por isso mesmo é útil para todas as idades, para idosos e para pré-idosos. Vamos considerar o contexto. Paulo como um idoso carente. Ele estava preso em Roma, em prisão domiciliar. É muito comum hoje a gente ouvir falarmos em prisão domiciliar. E estava enfrentando uma situação de aflição marcada pela solidão. E isso vai fazer com que ele comece a refletir sobre o seu presente estágio de vida. Então ele faz uma análise da sua vida e verifica as suas carências. Às vezes a gente pensa que o idoso não é uma pessoa carente, mas geralmente o idoso, quando não externaliza a sua carência, é para não preocupar a família. Paulo era humano, então sentia o que nós sentimos. Sofria como nós sofremos também. E é importante analisar isso, que ele estava em prisão domiciliar. Embora hoje a gente aqui, em tempo de pandemia, nós ficamos apreensivos com relação a essa questão, né, dessa prisão domiciliar sem tornozeleira, como eu costumo dizer. Hoje a gente tem a internet, tem a televisão, mas mesmo assim ainda ficamos aflitos e ansiosos. Coisa que não acontecia com o idoso Paulo. Lá na sua prisão domiciliar em Roma, lembrando que o Brasil também tem prisão domiciliar e o Brasil também segue o direito romano, Paulo tinha tristeza e amargura diante da infidelidade, né, dos amigos e da resistência de alguns com seus objetivos, porque era contrário ao serviço que Paulo fazia, a tarefa missionária de Paulo. Então ele sente saudade, diz que saudade é algo só do brasileiro, então a gente conhece bem o que é saudade. Tinha saudade porque estava diante de separações necessárias decorrentes do seu trabalho. Ele estava preso e ele era missionário. O mesmo, né, acontecia com relação à sua vida, né? Não estava mais junto com os amigos, havia perdido a socialização e outras coisas. Mas nada disso abateu a Paulo. Ele sentia isso como nós sentimos, mas ele tinha alegria. Ele vai revelar isso. Apesar das memórias amargas, Paulo estava feliz por sentir que Deus estava com ele, fortalecendo, não é? Ele vai dizer que o Senhor estava ao seu lado, fortalecendo. Isso é muito importante, porque mesmo diante de tristeza, amargura, saudade que nós venhamos a sentir, nós não podemos esquecer que Deus está ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, nos carregando nos braços. Lembra daquele poema, Pegadas na Areia? Então, isso reflete muito bem o que Paulo está dizendo quando está escrevendo a Timóteo. Queridos, Paulo precisava de socialização. Ele escreve: procura vir ter comigo breve, pois Dema me abandonou, tendo amado o mundo presente. Só Lucas está comigo. Toma Marco e traze contigo, porque é muito útil ao meu ministério. Embora Paulo tivesse o amor de Deus, ele precisava do afeto das pessoas. Paulo buscava a convivência com outras pessoas, mesmo diante das decepções. Não se fechou em si mesmo, porque muitas pessoas o abandonado. Nós precisamos de socialização e nesse momento de pandemia,
nós temos um canal que Deus colocou diante de nós, que é o canal remoto, é a internet. Então, use, né, desse canal para conversar com as pessoas. Não se sinta só. Se abra para as pessoas no sentido de conversa, de socializar-se. Isso é muito importante. Não se sinta abandonado ou simplesmente deixado de lado. Não fique naquela de ninguém me ama, ninguém me quer. Entra na socialização remota, que certamente te fará um bem. Uma outra coisa, Paulo cuidou da saúde. Assim como ele pediu para trazer Marcos para ver uma socialização, ele cuidou da saúde. Ele diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troades na capa. Por que Paulo pediu a capa? Na época que ele estava preso em Roma, o frio estava próximo de chegar. Ele queria se proteger. Ele, portanto, procurou cuidar da sua saúde buscando agasalhos. Embora tivesse o calor da graça de Deus, ele precisava de roupas quentes para o seu corpo. E nesse momento que nós estamos vivendo aqui do Covid-19, nós precisamos cuidar de nossa saúde. Nós precisamos de capa. A capa são as orientações, são os remédios que são passados e também os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde. Nós somos idosos, grupo de risco, então precisamos dessa capa. Essa capa, mais uma vez eu repito, é o cuidado que nós devemos ter com a saúde. Paulo tinha toda a proteção de Deus, mas ele não relaxou com relação à questão física. Por isso que ele pede a capa para se proteger. É importante que isso aconteça em nossas vidas. Uma outra coisa que Paulo pede que traga são os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo não podia ficar sem os seus livros, por isso os pediu, solicitando que Timóteo viesse logo. Embora tivesse a iluminação de Deus, precisava de livros para se instruir mais acerca de Deus e do mundo. Não é falta de espiritualidade admitir que precisamos desse tipo de realização, de conhecimento. Não precisamos nos julgar super inatingível pela situação de vida. A graça não tira a nossa condição de ser humano. Então é importante que você tenha a Bíblia como seu primeiro livro, mas outras literaturas são importantes para o seu dia a dia, para você crescer. Com relação às notícias hoje vinculadas à pandemia do coronavírus, nós precisamos ter algumas informações. Tenha a Bíblia, mas tenha também outros livros para aumentar o seu conhecimento. Paulo tinha isso. O Espírito iluminava, mas ele precisava ler e escrever a respeito da sua vida. E tanto ele escreveu a respeito da vida dele que deixou para nós as cartas. Agora, diante de toda essa situação, Paulo era um idoso confiante. O verso 6 e 8 diz isso. Ele escreve: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coisa interessante. Agora, temos que lembrar que Paulo não estava dando uma extremoção para ele. O que nós vemos nestes versículos, entre o versículo 6 e 8, é que o envelhecimento fortaleceu a fé de Paulo. Ciente que a vida física não é eterna, ele se manteve fortalecido pela fé em Deus por meio de Cristo Jesus e se ofereceu na maturidade para ser derramado como libação. O que é a libação? A libação é o derramado vinho sobre o altar antes do sacrifício. O que Paulo está dizendo, está nos ensinando, é que mesmo no envelhecimento nós devemos ser úteis ao trabalho de Deus. Estamos dispostos a contribuirmos com o reino de Deus. Paulo não disse, em outras palavras, estou parando, vou sentar à beira do caminho e esperar a morte chegar, pois ele tinha certeza que a vida continua na eternidade. Isso é muito interessante, não é? Que entender que a vida física ela para, mas nós não estamos envelhecendo para morrer, estamos envelhecendo para viver na presença de Deus. Quando Paulo diz que combateu um bom combate, lá no verso 7,
é que ele tinha a consciência que cumpriu as orientações divinas e que as lutas na arena da vida são boas, porque Deus está no comando. E é muito bom, porque quando combate-se um bom combate em Cristo, nós não sentimos o peso dessa luta, né? Então, Paulo tinha essa consciência, todo combate em Cristo é bom, por isso que ele combateu um bom combate. E ele fala ainda, né, que ao completar a carreira, isso significa que a sua missão no mundo conhecido na época como missionário itinerante havia cessado por conta do envelhecimento. Não, Paulo tinha ainda a consciência que devia evangelizar parte do Ocidente. A missão de Paulo ele não estava encerrando a missão, ele estava se preparando para outro momento da missão que Deus havia confiado a ele. Agora, ele combateu esse bom combate, mas Paulo também diz que guardou a fé, né? Por que Paulo guardou a fé? Porque apesar das lutas, ele manteve a fé no Senhor, no Deus único. Paulo guardou o tesouro. O maior tesouro que nós podemos ter é a fé. E aguardava a coroa da justiça, como diz o verso 8. A coroa aqui é o reconhecimento da aprovação por Deus. Esta coroa não é um privilégio de Paulo, mas de todos aqueles que amam a vinda de Jesus, de todos aqueles que acreditam que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso, amados, creia que Jesus Cristo está vivo e voltará para nos buscar. Concluindo, eu quero dizer o seguinte, que tudo que a gente faz deve ser para a glória de Jesus e não para a autoexaltação. Esse não é o nosso projeto de vida, a autoexaltação. Então, você que é jovem, olhe para as pessoas idosas da igreja como aquelas que combateram um bom combate e que vocês só estão aqui e agora, hoje, porque o combate em Cristo é o melhor combate que nós podemos ter. Aos fortes, olhem para as pessoas idosas da igreja como aquelas que venceram as lutas, as mais importantes lutas, por isso estão no pódio da vida. Aos novos, olhem para as pessoas idosas da igreja como guardiã da fé e que a cada dia se comprometeram a chegar a esse momento, e com eles vocês lutem também pela mesma fidelidade. Aos idosos, vocês devem procurar viver de modo que seja um exemplo, não apenas pela idade, mas pelo testemunho de vida. Vocês precisam ter algo para que as pessoas vejam exemplo de vida. Se viverem assim, serão iguais e serão imitados, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 13. Que Deus, pois, te abençoe. Amém.